Muito, muito boa tarde, bom fim de semana. Estamos a iniciar mais um debate da semana, hoje com Miguel de Sousa, Ricardo Vieira, aqui nos estúdios da TSF e António Trindade, fora do estúdio. Muito boa tarde, bem-vindos ao debate. Boa tarde. Olá, boa tarde. Ora bem, temos três temas centrais para análise aqui no debate: a crise política na República, que continua agora com uma convocação do Conselho de Estado e as últimas críticas de Ferro Rodrigues, ex-presidente da Assembleia da República, que pede remodelação governamental. Ainda um tema relacionado mais com a sociedade, que na Madeira aumenta o fosso, provavelmente não só na Madeira, aumenta o fosso entre os salários no setor público e privado. E ainda o facto de, para o próximo ano letivo, a Escola Hoteleira da Madeira voltar para a área da tutela do Governo Regional, sendo que a Madeira precisa de uma escola hoteleira de referência. Vamos, entretanto, iniciar com a questão da crise no Governo da República, que se prolonga, um governo com maioria absoluta, que não abranda o ritmo de exposição e polémicas e suspeições. Depois de António Costa ter reiterado a confiança política nos seus ministros, agora é o ex-presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, a pedir remodelação no governo. O mesmo já tinha acontecido com Carlos César, que aconselhou mexidas na equipa governamental e a evitar casos como os de Galamba. Agora surge a Operação Tutti Frutti, em análise há anos no Ministério Público. E, assim, neste enquadramento, que são as últimas, pergunto aos nossos comentadores que análise fazem desta série crise e sucessão de teimosias, palavras utilizadas por Ferro Rodrigues. Miguel Posso Sousa. começar? Obrigado. Primeiro, cumprimentar aqui o António à distância e antes que ele faça aqui publicidade dos discursos do Primeiro-Ministro ou do Presidente da República, vou introduzir um tema já agora não ficar sempre a ouvir e que é a publicidade do discurso exatamente, do Cavaco exatamente, e portanto vou só abrir aqui um parênteses para lembrar que os clubes de futebol nacionais, aqueles que participam nos campeonatos profissionais, estão nestes dias a disputar a sua permanência nos escalões onde disputaram esta época sem grande sucesso, mesmo que se safem. O ano foi muito penoso e difícil. E eu acho que vale a pena começarmos a pensar que vale a pena debater o assunto. Não é para debater agora, mas vale a pena debater o assunto, porque isto envolve muitos recursos, envolve também muita visibilidade. Uns consideram importante para a Madeira, outros não consideram importante. O que é facto é que, como está, não vai funcionar, não vai dar nada de agradável para quem gosta de futebol ou para quem acha que isto que promove a Madeira através do futebol. Isto precisa de qualquer coisa e normalmente e naturalmente quem tem poder deve entrar em procurar alguma solução melhor do que esta. Era um tema que eu tinha agendado, mas para de hoje para a 15 dias para o depois, país, mas agora espera, porque há mais notas prévias, com certeza, já que houve essa. Quem é que tem mais notas prévias para Eu não para tenho entrar? nenhuma, não tenho nenhuma. Não tem. António Trindade, tem nota prévia para hoje? Eu também não tenho, mas gostaria de aproveitar esta oportunidade de agradecer a mensagem do Miguel de Sousa, mas já agora lançar-lhe aqui algum repto no que diz respeito ao futebol, e sendo ele um regionalista mais que assumido, se eventualmente também quer trazer à discussão, ou por outra, voltar a trazer à discussão o tema do Clube Único da região autónoma da Madeira. Eu tenho andado sempre a insistir nisso, mas não é no Clube Único, é no Und Clube. Eu acho que temos que ter um Und Clube a representar a Madeira nas competições nacionais. E o Und Clube tinha que ser um clube novo. Eu não aceito que o meu nacional desapareça por causa de um clube único.
Eu acho que os do Marítimo não querem o fim do seu clube por causa das competições nacionais. Eu acho é que a Madeira, como os Canárias, parem que amanhã o Las Palmas disputa o jogo em casa para subir à Primeira Liga Espanhola. Subir à Primeira Liga Espanhola é uma epopeia incrível, porque aquilo envolve muito dinheiro, muita responsabilidade, é muito difícil. Las Palmas construiu um estádio novo para 30 mil pessoas, a partir daí vai subir em princípio de divisão, mas foi a União Desportiva Las Palmas, não foi nenhum dos clubes que haviam em Las Palmas. E, portanto, eu sou a favor do Madeira Futebol Clube, ou Clube de Futebol da Madeira, como quiserem chamar, começa de novo e os outros clubes continuam no futebol amador a disputar o campeonato da Madeira e a fazer as provas aqui por casa. Eu ia deixar o tema do futebol para de hoje a 15 dias, quando já estivesse tudo controlado, mas já entramos já agora um bocadinho nessa área. Ricardo Vieira, sobre este momento do futebol da Madeira. Eu sou associado a um clube, mas não sou muito fã do futebol. Mas reconheço, daquilo que têm vindo as notícias a público, que todo o desporto, e em particular o futebol, está a passar de facto uma fase preocupante na Madeira. Nós tivemos anos aqui de glória, as conquistas pelos vários clubes nas diversas modalidades eram evidentes, no basquetebol, no handball, no ténis de mesa, etc. Não é? No golfe, tínhamos Open Golf, o Rally Vinho da Madeira até também estava no europeu máximo. Até na natação. Mas, sim, várias modalidades. E estamos a verificar que essa época acabou. Voleibol na Europa também. Hoje estamos tudo nos limites, quase a ser. Problema de dinheiro. Um problema de dinheiro. Enquanto dinheiro partilharam todos. Dinheiro e gestão também. Eu ia concluir com isso. Dá-me a ideia de que isto é um problema de dinheiro. Até porque os clubes hoje, especialmente os clubes de futebol, têm outra forma de olhar para os seus financiamentos. É reconhecido que o futebol noutros clubes está a ser financiado por investidores, coisa que não acontece ainda aqui na Madeira. Não sei se isso é o ideal, mas pronto, já é um dos temas que se pode equacionar. E também acho que é preciso pensar se o futebol é assim tão essencial em termos de política, não é? Ou seja, se é fundamental para a promoção da Madeira nós temos clubes, divisões máximas do futebol. Tenho algumas dúvidas sobre isso, mas pronto. Os dirigentes do futebol dizem que o retorno de impostos é bastante elevado, além da parte comercial. É muito superior ao subsídio. Eu também já muito vi superior. Isso. Não, nunca vi as contas. Aliás, a KPMG fez um estudo para o governo, só que tudo o que não é a favor do governo esconde-se, guarda-se e não se dá tronco. O facto é que, e já vou pedir a opinião, António, sobre este lançamento, este desafio do Miguel de Sousa sobre o Madeira Futebol Clube, uma coisa assim do género, mas o facto é que quando a Madeira esteve na Europa do futebol, quando esteve no Europeu dos Rallies, quando o voleibol esteve na Europa e outras modalidades, e o ténis de mesa e outras modalidades, os apoios do governo eram o dobro. Sim. No ano 2000, 2004, os apoios eram o dobro. Ou seja, o maior investidor era o governo regional. Sim. António Trindade. Leonel, mas parece-me que para abordar este tema nós temos que começar desde logo por separar uma coisa. Não há dúvida nenhuma que o futebol é um dos desportos, com mais propensão para esta componente de espetáculo. E como tal, efetivamente, deve ficar. Outra coisa é o fomento do desporto. E eu aí estou de acordo com aquilo que o Miguel aqui referiu, porque não há dúvida nenhuma que os clubes foram efetivamente, ou têm sido, responsáveis por muito fomento do desporto na região. Mas estou a falar de todo o tipo de desporto, do futebol, handebol, voleibol, natação, atletismo, outras práticas que efetivamente carecem de um apoio público no que diz respeito ao respectivo fomento. Outra coisa é o espetáculo. Quando se está a falar agora destas do marítimo, do nacional, estamos a falar
de um conjunto de atores que fazem todos os domingos um espetáculo de futebol. E efetivamente é importante verificar quantos madeirenses estão integrados nas respectivas equipes. E o indivíduo olha para a dita equipe dos madeirenses, que são efetivamente equipes que vêm de gente de todo o lado. E sem qualquer problema contra isso, agora deve ser separado o trigo do joio. Eu tenho que integrar nessa Mas, altura. António, desculpe, o Benfica, Porto, Sporting e por aí É adiante exatamente a mesma coisa. são feitos estrangeiros. E por isso são tratados como fazedores de espetáculos. Nós temos que ter o conceito, evidentemente, que eles depois vão às escolas, eles depois têm o contacto com os iniciados, têm o contacto com a juventude, com as crianças. Não são só os artistas de espetáculo, desculpe interromper, mas era, olha, ainda há pouco eu estive numa conferência e esteve um senhor que é reitor da Universidade de Mindelo e que falava do interesse e do gosto que o cabo-verdiano tem pelo futebol português, dizendo que esse era um dos laços que culturalmente mais unia o cabo-verdiano ao português. Isto significa, e nós também temos isto em relação à Madeira. Ricardo, mas o isso... António teve filhos e eu não estou a subestimar este conceito. Quando eu ouço quando a Amália Rodrigues canta, é ouvida, quando os nossos artistas portugueses são ouvidos, não só na diáspora, mas por todo o mundo, é a componente, a garantia da artista de arte. E o futebol também é um espetáculo artístico. Mas a Madeira ganha ou não com esse espetáculo? A Madeira ganha ou não? Repare, a economia da Madeira ganha ou não? Vamos lá ver. Não é por aí. A Madeira não ia ao fundo se efetivamente deixasse de ter equipes a participar na Primeira Liga ou na Segunda Liga de futebol. Mas é um facto. O que me parece... É um facto de união dos madeirenses. É verdade. Um factor de elevação da sua condição. Não, repara, ou é também um fator de desunião quando eu vejo uma equipe, o Nacional ou o Marítimo, a jogarem com uma equipe continental e eu ter muitos adeptos madeirenses a tirar pela equipe que vem cá. Isso chama-se rivalidade. Veja, pois é, e é natural. E isso não tem nada acontecer. A ver com o regionalismo. Miguel, não é o que está em causa. O que eu digo, a afirmação de uma identidade tem que ser diferentemente vista numa lógica do espetáculo em si do que efetivamente do fomento esportivo. E eu julgo que a responsabilidade... Mas não é só o espetáculo. Não é só o espetáculo. Pois não. Aliás, é mais fanatismo que espetáculo. Vamos lá ver. O conceito de espetáculo, evidentemente, depois tem uma projeção em todas as classes mais jovens, na diáspora, e inclusivamente aquilo que o Ricardo refere, e eu já presenciei fisicamente, em Cabo Verde, diz-se que uma camisola do Benfica ou uma camisola do Sporting valem mais que uma camisola Lacoste. É este tipo de aproximação. A questão que se põe, desculpa, é se a Madeira deve investir mais para que tenha esse espetáculo e que esse espetáculo tenha retorno ou não para a região. Mas tem que ser entendido como espetáculo em si. O mais tem sempre um limite. Mas não... Os valores, mas os valores do ano 2000, por exemplo. Mas deixem-me ir ao que interessa, se não se importam, que é o futebol profissional, na minha opinião, deve estar dirigido por uma equipa da Madeira. Não há rivalidades internas entre Marítimo Nacional, União, o que for. É uma equipa da Madeira. Há rivalidades com os clubes de fora. O desporto amador, e que foi aqui falado, e muito bem, não deve caber aos clubes. Deve caber às escolas. E por alguma razão, todas as escolas na Madeira receberam o parque desportivo que existe. Os campos polivalentes, os pavilhões, as piscinas, tudo isso. Muitas têm clubes desportivos. Mas esses aqui iam ser os campeonatos da Madeira
do desporto chamado amador, os campeonatos de handball, basquetebol, voleibol, natação, tudo isso devia de ser entre escolas. As escolas eram os clubes, nas escolas está toda a gente que faz um clube. E portanto, Miguel, e quem é que suportaria essa equipa da Madeira? Essa dica, o qual? Essa tal equipa, Madeira Futebol. Essa tal era preciso, portanto, fazer uma avaliação e reparem, esta coisa dos investidores, isto não existe, porque isto é uma coisa que se fez em Portugal à conta de uma lei estúpida que separa o futebol profissional do futebol amador. E, portanto, os clubes já não praticam futebol profissional. O Nacional, por acaso, nos seus estatutos, talvez indevidamente fala que pode ter futebol profissional, mas não é permitido sequer. Ora, mas separaram os clubes do futebol profissional, obrigando-os a criar uma sala. Ora, o que é que aconteceu? Começaram a meter dentro das SADs, porque a SAD não é o clube, porque se a SAD for de Pantanas, não morre ninguém no clube, e então cai toda a gente dentro da SAD porque se lixe. Não há responsabilidade muita nisso. Em Inglaterra, o que é vendido é o clube. Se houver um problema, é com o clube. O clube não é dos sócios, não tem sócios sequer. Portanto, não é dos adeptos, é de um dono, ou dois donos, ou três donos, que são donos do clube. E o que é que acontecer ali é o que vai acontecer ao clube. Ora, em Portugal não há assim. O que acontecer ou o Benfica, ou o Sport, ou o Nacional, ou o Marítimo, é o que acontece às SADs. Depois ainda fica os clubes. O Belenenses, a SAD foi roubada, comprada, vendida, nunca percebi. Portanto, desapareceu a SAD por um golpista que apareceu ali. E o Belenenses foi recomeçar e já está na segunda divisão igual ao Nacional. E como é que iria... ano. Portanto, não há mal nenhum e isso é que está errado. E como é que iria funcionar? Como iria começar esse Madeira? Quem é que iria pagar? Pagar é como tudo. Para já o Governo Regional tem que entrar nisto. Porque se o Governo Regional não entrar, então entra agora com o Marítimo, com o Nacional, com a União, com o Santa Cruzense, com o Camacha, com o Porto Santo, entra com todos e não entrava com o Madeira Futebol Clube. Tem que entrar. Vai a poupar. Vai deixar de dar aos outros para andarem a gastar dinheiro e vai investir aquilo que se considerar que é, portanto, razoável, vai pôr no clube. E depois, para além disso, o clube será tanto quanto conseguir arranjar junto dos madeirenses, das empresas da Madeira, e se houver investidores, mas isso os investidores há tal coisa, tem que vender o clube, não há investidores para vir aqui, há aquele negócio dos jogadores, traz um jogador, vende o jogador, recebe um comissão, leva mais dois, traz mais dois, e o Braga faz isso maravilhosamente, o Guimarães faz isso, por isso são clubes médios, quase num bom nível, à conta dessa atividade futebolista, portanto, do negócio do futebol. O que é que pensam os nossos futebol clube? Tinha que ser o Governo Regional, os sócios, agora hoje, na Madeira, vão toda a gente de borla ao futebol. Então, como existe o Madeira Handball. Ninguém paga. Então, como existe o Madeira Handball, por exemplo. Aliás, o Madeira Handball, e posso dizer isto aqui, que já disse várias vezes, foi a asneira maior que o Marítimo fez na vida. Porque hoje o Madeira Handball chama-se Marítimo, joga de verde e vermelho e mais nada. Sou Rui Fontes. Quando o Alberto João Jardim trouxe a história do Clube Único, tivesse aceito, hoje o futebol estava como o handball. Era Marítimo, jogava de verde e vermelho e já não se falava em Madeira Futebol Clube nenhum. Só que o Rui Fontes foi dizer que não, ainda bem. Por isso, neste momento... Como é que pensam os nossos... Pelo menos existe o Nacional. Como é que pensam os nossos amigos comentadores desta hipótese de solução que o Miguel de Sousa lança? Ricardo Vieira. Eu à partida vejo aqui um problema. Não, é uma hipótese que eu tenho pouco estudado esta matéria, não domino esta matéria. Mas esta ideia da unicidade de representação da Madeira numa determinada modalidade é uma coisa um pouco contrassenso, não é? Porque todos nós,
sabemos que as universidades não existem em sociedades abertas e livres, não é? E nada impediria amanhã de o Marítimo dizer esta carga liberal do Ricardo não é. Claro, eu acho que nada impediria que amanhã um Marítimo ou um Nacional, porque se zangava lá com a representação do Madeira Futebol Clube, viesse a entrar em campeonato também. Pronto, acabava por haver aqui. Mas com recurso. Pronto, mas depois podia-se colocar a questão. Há coisas que são impossíveis. Não, podia-se depois colocar a questão. Porque é que o governo vai dar um subsídio a um determinado clube e não dá a uma representação da Madeira que entendeu ajudar a criar. Miguel, no fundo, o que o governo tinha que ser era sócio desse clube. A partir do momento que é sócio, tem a responsabilidade que a sua quota determina. Era o Dínamo da Madeira. Era o Dínamo. É um Dínamo. António Trindade, o que é que pensa deste Dínamo? Mas não é só isso. Eu acho que porque está a querer desacreditar uma coisa que não existe. Não é quase nada. Mas deixa lá que eu também sou assim. Portanto, está a querer desacreditar uma coisa que ainda não existe. Nem sequer estamos aqui a falar livremente e sem qualquer pudor. Estamos a dar, portanto, a nossa opinião. E achas que o Mónaco é um Dínamo? Não, obviamente. Seria o Mónaco. Outro exemplo. Lionel, eu julgo que o que é importante é separar aqui o conceito do espetáculo do conceito do fomento desportivo. Há responsabilidade, evidentemente, de um setor público, de um governo regional, no fomento do desporto per si. Só que há determinadas áreas que são efetivamente espetáculos. E quando isso já foi dito no início. Quando este desporto é projetado em espetáculo, tem que ser separado. E isto permite, inclusivamente, o aparecimento de outras instituições que não sejam necessariamente ligados aos clubes. Os clubes continuam com as suas responsabilidades e repartem com as escolas, que eu julgo que não são só as escolas que cabe esta responsabilidade do fomento esportivo. Os clubes foram feitos historicamente também para esse fomento e, como tal, devem ser ressarcidos dos investimentos que fazem. Isso. Agora, uma outra área é o mero espetáculo. E deveríamos ter um Madeira Futebol Clube para o espetáculo. E não faz sentido criarmos aqui ambientes de rivalidades que foram sempre realidades de base regional e, de repente, projetá-las em termos nacionais, quando efetivamente não temos a possibilidade, não temos a capacidade financeira para suportar duas equipes ou três equipes em termos de contexto nacional. Ora bem, vamos então à crise política nacional, que eu dizia que está cada vez mais efervescente. Agora é o Presidente da República que convoca um Conselho de Estado para daqui a dias. É o ex-Presidente da Assembleia da República, membro histórico do PS, que também sugere remodelação no governo, e António Costa continua impávido, Ricardo Vieira, que não mexe no seu governo. Lionel, eu peço desculpa, mas há um fator. Você só está a fazer as perguntas de um lado. Não me parece que... o professor Cavaco Silva também falou sobre a mesma situação. Com certeza. Já agora vale a pena, não posso vale a pena trazer. Quem é que começa com o professor Cavaco Silva? Mas quem é que começa com o professor Cavaco Silva? Mas o moderador agora aqui sou eu, desculpa. Não, mas vale a pena. Não. Isto é só uma necessidade de colocar... O Cavaco Silva vem a seguir. O Cavaco Silva... Eu vou perguntar, por exemplo, se o Cavaco Silva ajudou Montenegro ou não ajudou, por exemplo. Certo. Ok. Pronto, mas já então, somos todos ouvidos. A esquerda, se pudesse, calava o Cavaco para sempre. Mas ainda a questão da crise política... Ainda a questão da crise política, eu acho que o António Costa está a fazer o seu papel. Eu vi o António Costa na Assembleia da República e reconheço que ele está muito seguro no seu papel. Ele tem uma frieza extraordinária perante estas crises. Isso é indiscutível. Tem uma estrutura... Mas já é histórico da parte dele. Quando foi o ministro Cabrita, também resistiu até o fim, não é? E, portanto, isso faz parte da personalidade dele. Agora, eu estou convencido que não é desta que o governo cai, nem é desta que a Assembleia da República será dissolvida,
mas estou convencido que o Costa, mais dia menos dia, fará uma remodelação. Se calhar, mais daqui, quando acabar a Comissão Parlamentar de Inquérito, penso que esse será talvez a altura ideal para o fazer. Porque são as próprias vozes do Partido Socialista já a falar disso, e isso ele vai acabar por proceder. Se isso significará um novo fogo no governo, eu tenho algumas dúvidas, porque o que hoje é confrangedor é que sentimos que a capacidade de recrutamento de pessoas para o governo se cinge aos membros do partido, e se calhar àqueles que são mais carreiristas, chamemos assim, não é? Não se vê ali figuras que tenham na sociedade civil, que tenham desempenho, que tragam para o governo valias, não é? Não se sente isso. O Ricardo lembrar-se-á do que eu tenho referido sobre as maiorias absolutas. Pronto, se calhar é o problema da maioria absoluta, pode ser também. Agora, é também um outro problema, a meu ver, mais grave. É que hoje entusiasmar as pessoas para vir para a política, é uma pessoa que está muito bem na sua vida civil, é um tormento. Ninguém quer vir para a política. Ninguém quer vir. O descrédito é grande. O descrédito é enorme. Isto hoje está numa podridão autêntica. Eu acho que há uma falta de ética enorme. E depois as pessoas entram nisto, são expostas publicamente de uma forma violentíssima e haverá muito poucos que aceitem ir para a política. Isto é um problema de degradação de regime que não sei se é uma remodelação que resolve. Não é? De qualquer maneira, António Trindade, eu vou juntar o Cavaco Silva já agora para lhe fazer a vontade. Vou contar, Cavaco Silva criticou o governo. Ferro Rodrigues critica o governo. Carlos César criticou o governo. Marcelo Rebelo de Sousa critica o governo. Estão todos juntos. Luís Montenegro critica o governo. Estão todos O juntos. leque de críticas está tudo junto. Vamos lá ver. Tentemos. Há dois artigos muito interessantes nesta semana. António Barreto também. Não, Não sei se é ele que vai referir. não, mas é aqui um do Marcelo Grilo e o outro do Miguel Sousa Tavares. Marcelo Grilo está farto sobre o atual tema. Está farto disso tudo, o Marcelo Grilo. Tá. Não, mas é que para. Está cansado. Não é um problema. É que vamos lá ver a gênese de todo este ambiente. Isto começou pelo meio milhão de dedos de uma administradora, de uma ex-administradora da TAP. O grande, todo o desenvolvimento que se tem feito, repare, e o tempo que se tem perdido em falar nestes pequenos temas, quando a economia cresce, são pequenos. Quando as grandes pequenos, eu tenho que lhe dizer pequenos, porque tem que se conter a relatividade das coisas. Mas quando se está, sobretudo, quando deixou-se de ouvir falar no aeroporto de Lisboa, quando se deixou de se ouvir falar nas opções para a TAP, quando se deixou de ouvir falar em grandes infraestruturas regionais com impacto nacional, como é inclusivamente o aeroporto da Madeira, e que é responsabilidade nacional. Continua-se a verificar, continua-se a assistir à pequena discussão e ao tentar encontrar argumentos para manter um ambiente de crítica que é efetivamente muito pouco saudável. E aqui eu tenho que estar também de acordo com o que o Ricardo refere no que diz respeito. Eu não acredito que haja efetivamente uma dissolução do governo. Muito mais pelo António Costa do que pelo próprio Presidente da República. Não estamos a falar em dissolução, estamos a falar agora em remodelação. Não, o que nós estamos a falar, remodelação é essa, é natural que aconteça. Mas, tal como o Ricardo referiu, e eu julgo que isto foi um tema já de várias reuniões anteriores, o que acontece esta é o inconveniente das maiorias absolutas. Aqui, efetivamente, você tem, quando é só um partido no exercício do poder e alguma situação acontece dentro da estrutura do poder, que existe remodelações, começam os gestores dos pequenos poderes dentro dos partidos que criam efetivamente situações de uma deterioração que depois leva a que nem dentro nem fora do partido estejam muitas vezes os melhores a querer efetivamente associar ao projeto.
E este é um problema sério, Portanto, mas que não é. António Costa não consegue liderar a sua Não, maioria eu absoluta. não diria que não consegue. Eu deixo o António Costa a capacidade de resolver a capacidade de resolver o problema e terá efetivamente gente para substituir, mas reconheço que terá uma grande dificuldade em encontrar substitutos para áreas, sobretudo, fundamentais, como são uma educação, saúde, umas infraestruturas e a economia. O que não há dúvida nenhuma é que não será fácil encontrar gente disposta a fazer uma meia legislatura neste ambiente e, sobretudo, a correr o risco das pressões das segundas e terceiras linhas de um partido. Miguel de Sousa, sobre a crise Agora tenho o resto do nacional. programa, não? Porque a primeira pergunta foi-me posta a mim em primeiro lugar. Desviaste E o assunto. eu ainda não falei no assunto, não me desviei. Ou então falei no assunto, portanto, como já se passou 35 minutos, só faltam 25, Vamos lá. portanto, eu tenho tempo suficiente para gastar aqui neste tempo de antena. Primeiro, sou totalmente a favor das maiorias absolutas. Devia ser obrigatório haver maioria absoluta, porque tem que haver responsabilidades, tem que ser assumida a liderança de um governo e tem que ser pelo mandato que tem direito. Por isso, eu espero que o Dr. António Costa fique até o fim do mandato e ele tem de cumprir estes 4 anos. Espero que cumpra melhor, mas muito dificilmente vai fazer melhor. Portanto, daqui ao fim do mandato, a faltar quase 3 anos, para aí parecidos, isto já se vai arrastando demais e será natural que haja uma alternância no poder. E isso eu espero bem que sim. E talvez vai ficar tão mal, que vai haver uma alternância no poder também com a maioria absoluta. Isto ir agora para eleições não tem piada. O António Costa vai perder a maioria, provavelmente o PSD não ganha as eleições e isto fica tudo um bocadinho pior, nem sequer fica melhor, fica um bocadinho pior e por isso não se resolve nada. O PS não vai governar bem, porque entrou nesta de ter um governo de filiados, de militantes destacados do PS, que eu saiba tem um, que é o Ministro da Economia, porque se prestou a fazer um trabalho antes das eleições para convencer as pessoas de que o António Costa tinha a solução económica para o país, fez um brilharete numa apresentação e na discussão do programa de economia que ele apresentou, mas agora, coitado, está ali no governo e eu penso que deve estar num sufoco Miguel de sentado Sousa, à porquê é sua que António secretária. Costa resiste a estas pressões da remodelação? Isto porque ele foi eleito para 4 anos e vai ficar Não, lá. a remodelação. Desde Ferro Rodrigues, Carlos César, Marcelo Rebelo de Sousa, Cavaco Silva. Eu anteontem, o Dr. António Barreto deu uma entrevista na televisão, que já que fazem publicidade para não serem todos do PSD, e digo do PS, portanto, o António Barreto fez uma entrevista brilhante no segmento de um artigo que ele escreveu, que é uma República de Garotos, e portanto lá ele descreveu o que é a sua República de Garotos, mas o que é facto é que isto, portanto, não vai acertar de maneira nenhuma. Estes governantes vão ser piores, os que vierem substituí-los vão ser piores, e o António Costa tem que se resignar a isto, porque ir à praça, ir à vida ativa portuguesa, procurar pessoas capazes para poderem ser ministros, isto não existe, isso é fantasia pura, que não leva a lado nenhum, muito menos o António Costa, a arranjar membros do governo. Por isso isto vai com militantes reconhecidos dentro do partido, e depois os Estados de Estado e os assessores, e aquilo que a gente viu, o António Pinheiro, ou como é que ele se chamava, e essa gente toda que não tem qualquer credibilidade. E em relação... Agora, eu achava que aquela entrevista está muito boa, porque foi buscar
A questão é porque é que é tudo no Ministério das Infraestruturas, tudo o que é pesado em Portugal e precisa de dinheiro e de soluções e que vão ser todas muito oportunas para muitos interesses externos e internos que vêm para Portugal. Ele até esqueceu-se da energia, porque o Galamba levou a energia para aquele Ministério e a energia, que é uma coisa toda poderosa, naquele Ministério de luz, nem sequer se fala na energia, e o que não vai ali de compra e de venda de barragens e mais estas alternativas. E em relação à intervenção de Cavaco Silva, ajudou ou ofuscou Luís Montenegro? Ele disse que foi a melhor coisa que foi feita nos últimos tempos, mas que no fim, ao propor o voto numa solução no PSD, tinha estragado tudo. Olha, eu vou dizer uma coisa, eu tenho andado à procura dessa intervenção do Cavaco Silva e nem consigo. E já ouvi tudo o que foi reação. Tudo o que foi reação à intervenção do Cavaco Silva, eu tenho decorada até. Agora, aquela que foi a intervenção dele, imagino, mas ainda não consegui ver em lado nenhum. Mas é para moer, porque o António Costa, com a maioria absoluta, num governo de militantes partidários, num grupo parlamentar absolutamente fixo, que não tem ali por onde quebra, é imbatível, imbatível. Estão a tentar deitar abaixo uma coisa que não vai de maneira nenhuma abaixo. Ricardo Vieira, este ressurgimento de Cavaco Silva? Acho natural e até achei que a intervenção dele foi muito interessante. Muito, muito incisiva, muito crítica, mas com substância. E terá ofuscado o Luís Montenegro? Fez melhor oposição que o Luís Montenegro? Isso sim, isso sem dúvida. Isso sem dúvida. O discurso do Cavaco valeu por meses de Montenegro. Mas deu também um grande apoio ao Montenegro. Até considerou que o Montenegro estava mais bem preparado para ser primeiro-ministro do que ele quando se candidatou. Isto é um elogio que se faz a uma pessoa que... António Trindade está desejando de falar sobre Não, Ricardo, e você acredita profundamente nisso, Ricardo? Não, eu não estou Convenhamos. Não, que acredito. Você. Que acredito. Convenhamos. Que foi, não é? Bem, eu não quero. Eu julgo que, independentemente do juízo de valor que se faça do discurso do primeiro-ministro, ele tem todo o direito. Pois, e também o refere. Evidentemente lança todas estas contradições. Mas eu julgo, sobretudo, o que está aqui em consideração. No momento em que, apesar de existir uma maioria absoluta, há um momento de afirmação, uma necessidade de um momento de afirmação de uma liderança no maior partido da oposição, eu pergunto que sentido é que faz aparecer um Dom Sebastião fora de tempo aqui a definir as regras do jogo do maior partido de oposição, que é neste discurso. Quem é o Dom Sebastião? Quem é o Dom Sebastião? Não, é o Dom Sebastião fora de tempo. Repara, é um Dom Sebastião que já com data expirada. E isto não pode ser. No momento da afirmação, eu digo, um presidente... O Mário Soares falou a vida toda, ninguém disse que ele estava fora de tempo. Um Luís Montenegro que precisa desesperadamente de espaço para a sua afirmação como líder do maior partido de oposição, foi totalmente ofuscado. Evidente, sobretudo, quando ele tem toda a base teórica. O Cavaco faz a intervenção, evidentemente criticando o Costa, mas também criticando o Marcelo. E esse é, se calhar, o principal objetivo da intervenção dele. O que ele vem dizer é o seguinte: então ele critica. O que ele diz é que há alternativa. O senhor Costa que se demita, que há aqui alternativa. 7 ou 8 pontos e isto é possível chegar lá. Isto é o que o Cavaco vai dizer. Em resposta àquilo que o Marcelo andava a dizer nos jornais, que não podia dissolver o Parlamento porque não encontrava alternativa à direita. Isto Ricardo, é o que o Cavaco veio dizer. O Cavaco traz neste discurso, e não quero fazer avaliação, causas, e traz propostas alternativas, como o Luís Montenegro
nunca trouxe. Isso não é E verdade. depois vem... Não é verdade. Mas então, é que não ouviste o discurso do Cavaco? Talvez. O Montenegro é que trouxe alternativas. O alternativas. Montenegro é que trouxe alternativas. Pois nota-se. Montenegro é que Pois trouxe nota. alternativas. Pois nota-se. Não se nota pequena caveira, é pior que o cego. Miguel, o que acontece é que eu não quero fazer mais juízos de valor que já estão na praça pública, todos os juízos de valor sobre o discurso do Cavaco. A única coisa que tenho evidentemente a referir é que não é fácil. O Luís Montenegro fica numa situação muito, 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 muito desfavorável para afirmar a efetividade da sua alternativa. Estou espantado com a preocupação que a esquerda tem com o Montenegro. Tenho que confessar que estou consumido. Estou consumido. Eu peço desculpa, o meu nome não se chama esquerda, o meu nome chama-se António Trindade. E eu sou comentador convosco. Parecia. Já agora só para dizer aqui uma coisa, desculpa, ainda só este pequeno pormenor. O Cavaco tem uma legitimidade acrescida para falar disto, porque o Cavaco teve também maioria absoluta de um só partido. E teve os fundos comunitários como hoje tem o Costa. E, portanto, ele pode, com legitimidade, dizer: comparem o meu tempo, e eu não sou cavaquista, eu não gosto pessoalmente do Cavaco, mas comparem o tempo em que eu fui primeiro-ministro, em que tive dinheiro e em que tive maioria absoluta, com o tempo que está a correr agora. Esta comparação é demolidora para o Costa. E é o que ele vem lembrar. Claro que isso foi um discurso incisivo. Quanto mais crítico... Ricardo, eu peço desculpa. O dinheiro que o Cavaco teve para a transformação deste país não se compara, quer em termos qualitativos e as oportunidades que se colocavam, quer em termos quantitativos. O que a Europa efetivamente trouxe para Portugal não é nada em comparação com a situação atual. Portanto, não é. Mais uma vez, não é bem assim, então, desculpe. Não são valores. Em 4 anos, o valor que está ali dos PRRs, se calhar, você fizer as contas, faça as contas. Quanto mais crítica, Ricardo, quanto mais crítica António Costa tiver, mais vai resistir e não remodela o governo. O que é que acha? Eu acho que ele é um bocadinho assim. Acho que o Costa é um bocadinho nessa teimosia, não é? Nessa teimosia. O Costa vai esperar. Eu acho que há ali um aspecto do Costa, do governo do Costa, que a meu ver é talvez o aspecto mais preocupante. É que se nota que o doutor António Costa já tem pouca paciência para a coordenação ministerial e não tem ninguém que lhe assegure isso. Aquela ministra que ele arranjou, a Mariana Vieira da Silva, não tem unhas para aquela guitarra. E aquilo é uma descoordenação total. Vi-se nesta história do SIS e do Galamba a confusão que cada ministro vinha dizer, discordavam uns dos outros, não havia ali coordenação nenhuma, nem sequer para a comunicação pública. Isto, a meu ver, é um desnorte. Isto, a meu ver, é um desnorte do governo. E, portanto, penso que o Dr. António Costa ou assume de modo próprio a coordenação do governo, penso que ele não quer, ou tem que arranjar alguém para isso. E qual é a intenção de Marcelo Rebelo de Sousa ao convocar o Conselho de Estado? Essa é uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta que eu ainda não descortinei. Ou é manter, digamos, o maçarico lá junto do ferro. Está à espera de apoios. Está à espera de apoios. Ricardo, o Cavaco indiciou isso. É o próprio Cavaco, é o próprio professor Cavaco Silva que indicia a acuidade desta reunião do Conselho de Estado. Agora deixem-me defender a honra da casa, já agora, porque... Claro, estamos abertos. O António não é de esquerda. O Ricardo, toda a gente sabe que não é de esquerda. Eu acabo de ser aqui à esquerda. Eu sou o único. Sou o único aqui por Os microfones estão abertos. Doutor Miguel de Sousa. Eu não respondo, não foi isso que eu disse. Deixa a esquerda falar um bocadinho, que cada me atrapalho com essa coisa de esquerda e direita. Mas o que eu gostava de dizer é de que... Eu não tenho complexo. Não faz mal. Isso também não, de certeza. O que eu gostava de dizer é que essa coisa de que o Montenegro está preparado ou não está preparado
Eu não me lembro de alguma vez entendermos que um novo primeiro-ministro estivesse preparado. Eu nunca vi, nem o quando foi o Marcos Soares, nem o Balsemão, nem o Cavaco. O Cavaco foi fazer a revisão do quarto, ou foi Não. fazer Não. não sei o quê, dos Sim. quilómetros do quarto. O Sócrates estava preparado, olha só o gajo estava preparado. Estava tão preparado que foi logo apanhado. Estás a ver? Portanto, nem... o Trão Barroso estava preparado, o Santana Lopes estava preparado. Meu Deus, nunca houve um primeiro-ministro preparado. O que há depois é quem seja melhor do que os outros. Agora, preparado nenhum está. Eles estão todos ali a tentar ganhar o lugar de primeiro-ministro. Agora, preparado só se vai ver a seguir se ele... Doutor Miguel de Sousa, há uma coisa, tanto na vida pública como na vida privada. Olha que eu não estou a gostar deste papel de esquerda. Desculpa. Espera aí, quando se espera. Não, meu. Quando se tu sabes disso muito bem, que há algo que é particularmente importante quando se está à frente da gestão das instituições, sejam elas públicas, sejam elas privadas. Há uma palavra que se chama visão. O ter visão é fundamental, independentemente da experiência que se tenha. E é isto que efetivamente falta ao Luís Montenegro. A abordagem que eu fazia no caso do Cavaco é isto. É que quem tem o Cavaco teve visão. O Cavaco soube, ganhou um carro, experimentou o carro e depois... Permita-me que lhe lance a pergunta. E António Costa tem tido boa visão? Tem. Não, cuidado. O António Costa teve visão, teve visão e teve tática. Aliás, tanto que que conseguia aguentar um governo minoritário, com o suporte de uma geringonça, e quem ganha a seguir uma maioria absoluta. Isto só quando se tem visão, só quando se tem uma visão para um país que ultrapassa a mera discussão dos resultados das comissões de inquérito. Já viste o pântano em que ele está metido? Não, repara. Miguel, deixa. Tu sabes disso como empresário, tu sabes disso como líder de opinião. O pântano que ele está metido é para ti, mas o pântano circunscrito a determinadas áreas deste país. Não é efetivamente de algo que é fundamental, que é nomeadamente a economia do país. A economia e a sociedade e o bem-estar deste país está efetivamente melhor. Está atrás de toda a coisa Não, repara, o que tu sabes muito bem é que os ambientes sociais que estão a contestação social, evidentemente está a ser levantada, tem aqui uma marca, tem uma efetivamente marca político-partidária, revanchista, num pós-geringonça. Dos companhões de ruta? Da geringonça? De quem está à mesa? Doutor Ricardo Vieira, o tempo está a andar, essa do desculpe do Lionel, essa dos companhões de ruta, eu ainda também quero perceber, está bem? Deixem-me regionalizar o tema, digamos assim. Mas foram. Deixem-me regionalizar o tema, e já que estamos a falar muito em António Costa e Luís Montenegro, Luís Montenegro esteve esta semana na Madeira com as jornadas parlamentares. Daqui a dias, António Costa vem com Santos Silva e muito mais aqui à Madeira. E eu pergunto se os líderes nacionais ajudam as campanhas regionais. Ricardo Vieira. Estes líderes nacionais, da maneira como estão, Luís Montenegro à procura de um caminho e António Costa como está, se ajudam as campanhas regionais. Eu não gosto de ver os líderes nacionais em campanhas regionais, mas reconheço que isso tem algum efeito. Eu lembro-me das eleições que houve aqui na Madeira, em que o candidato por esse partido era totalmente desconhecido e fui eleito para a Assembleia da República. Mas vamos falar do momento atual. Pronto, o que eu quero dizer com isto é que as pessoas, e vai ver que o Bloco de Esquerda teve um deputado na Assembleia da República que antes das eleições ninguém sabia que ele era candidato. E quem é que promoveu isso? E a Catarina Martins. A vinda da La Madeira andou aí por todo lado, e as campanhas nacional, como é óbvio. O que eu quero dizer com isto é que muitas vezes António Costa vai ajudar o PS nesta vinda à Madeira? Vai ter aqui uma solidariedade com o partido a nível regional, que eu acho que é importante para o partido a nível regional. Se isto tem a repercussão eleitoral que o partido pensa, talvez não.
E Luís Montenegro, o Miguel de Albuquerque disse que queria mais vezes Luís Montenegro aqui na Madeira. Também acho que não é bom. Acho que não é bom. Eu pessoalmente, Nem isso é sincero. Não é sincero? Não, nada. Então ele não quer. não, Se não é sincero dizendo que quer, não quer. Eu também até porque está aqui na tal República dos Garotos. até porque há aqui uma coisa que é evidente, quer dizer, imaginemos que o Partido Socialista na Madeira tinha um bom resultado nas próximas eleições regionais. Ele, provavelmente, o líder regional não gostaria que se viesse dizer que isso foi devido à visita do Costa à Madeira. Líder regional que se apresenta amanhã como candidato ao governo da Madeira. É natural. Mas ele não queria dar Qualquer um pode ser candidato ao que quiser. Miguel, ainda há alguns candidatos a apresentar os Estados Unidos. Não percebeu bem. Miguel, os líderes nacionais ajudam os partidos regionais? Depende do líder, depende da oportunidade, depende do momento. momento. Se o PSD preparar a vinda do Costa à Madeira, o Costa sai-se muito mal. Se o PSD não fizer nada e ele chegar aí, falar sozinho, não ter resposta, passear-se, fazer um comício minimamente, é capaz de ajudar alguma coisa. Não vai virar as eleições, ninguém que ia ganhar vai deixar de ganhar ou perder passa a não perder por causa disso, mas é capaz de poder dar alguma coisa. Agora, uma vinda do António Costa, trabalhada pelo PSD, é muito bom para o PSD, porque é um momento de desmascarar uma data de situações que as pessoas não percebem, precisam de ser alertadas e tem que ser o partido António Trindade, de uma forma a vinda viva. António Costa à Madeira ajuda o PS, Madeira? Não, desculpe, você falou, a pergunta que fez ainda há pouco não foi exatamente essa. É saber se a vinda do Luís Montenegro, as duas, a líder dos outros líderes nacionais. E fiz agora por partes. E fiz agora por partes para o António não fugir à pergunta. Mas é que a outra foi de E fiz por partes para o António não fugir à pergunta. Então por partes. António Costa do PS Madeira. Leonel, deixe-me responder. A vinda de qualquer líder nacional que tenha efetivamente visão e que saiba e que perceba o que devem ser efetivamente as autonomias, só um minuto, e que percebam o que são as autonomias e o poder das autonomias, tem que efetivamente trazer mensagens num momento pré-eleitoral e num momento eleitoral desta visão que têm para o exercício do poder, quer em termos nacionais, quer em termos regionais. Pela minha parte, eu digo, eu vou fazer tudo como cidadão para que efetivamente possa passar a mensagem à visita do António Costa, que o tema das acessibilidades tenha-se colocar e que seja assumido como responsabilidade nacional, que a fiscalidade seja efetivamente um tema que exija a solidariedade nacional, que a saúde regional exige efetivamente essa solidariedade. Espera, Miguel, aguenta só um minutinho. Aguenta, Miguel. Agora eu estou a solidar para ir contigo. Miguel, espera. Diz-me só uma coisa. O que é que o Luís Montenegro veio falar sobre acessibilidade? Sobre fiscalidade? Ele não sabe, não, ele já veio. É que ele já veio e não disse nada. Já veio. Não é bem ele já veio. Opa, não, repara, o que é que o PSD nacional... O PSD da Madeira fala por si, não precisa de Miguel, desculpa. Não precisa de ninguém de fora para vir dizer o que ele diz. Não, desculpa lá. É que os problemas que afetam a Madeira carecem uma assunção de solidariedade e de corresponsabilidade em termos nacionais. E isto aqui, quando se vem aqui, quando vem um líder que efetivamente foi papado pelo professor Cavaco e logo a seguir chega à região e não traz estes grandes temas, evidentemente tenho de lhe dizer, eu espero que o António Costa, na sua visita à Madeira, possa fazer uma muito melhor figura do que fez o Luís Montenegro. Vais ter que dar numa semana de esquerda, não sei se consegue. Olha, Leonel, hoje tenho que restar este programa como o programa em que o António fica à esquerda e apoiou o Montenegro. Exatamente. Isto é histórico. Vamos entrar só mais, temos 5 minutos, num tema regional. Será agora que a Escola Hoteleira da Madeira poderá ser de novo ou será uma escola de referência com esta passagem para a tutela do Governo Regional da Madeira, Miguel Sousa? Não há agora certeza. Eu não acho. Eu acho que
da forma como foi privatizada, foi muito mal, porque os governos acham que têm um ónus, têm um serviço, têm um ónus, para além de, se calhar, ter uma má prestação de serviço. E, de repente, isso passar para o privado, não precisa de apoio, não precisa de nada, ele que se desenrasque e que chega ao fim do assunto. E não é verdade. Isso é das tais coisas que, para funcionar bem, mesmo que seja privado, tem de ter um apoio forte do setor público, não é só dos fundos europeus, mas também de outras atividades para que isso funcione. Deixaram um privado sozinho a explorar uma coisa e agora desenrasca-te. Ele aceitou, mas aceitou. Como? Aceitou, o privado aceitou. Aceitou, não consegui. Isto não quer dizer que agora vá funcionar bem, porque senão já tinha funcionado antes, mas e deve não funcionar. valia a pena ter privatizado. É que se acredita que privatizando é solução, então privatize, não se volte para trás. Agora, se acreditam que o próprio setor público consegue dinamizar aquilo e ter uma gestão, uma formação e uma atividade que é preciso, que a escola é bem necessária para a Madeira, eu não acredito que isso seja possível com o setor público, mas vão de certeza arranjar gente para durante uns tempos ir gastando um dinheirinho, vamos lá ver se tem sucesso. Ricardo Vieira, esta mudança para o setor público da escola hoteleira, o que é que lhe diz? Eu, por princípio, acho que a escola hoteleira estaria melhor se estivesse no sector privado. Um sector privado ligado ao turismo, ligado à hotelaria, e que pudesse, de facto, fomentar a formação de pessoas que nós precisamos, Eu, aliás, acho que nessa matéria, a qualidade dos serviços turísticos e de restauração na Madeira, se calhar precisa de uma boa escola hoteleira. A segunda questão, e é o regresso ao sector público daquela escola. Eu conheço a pessoa que vai dirigir a escola. Novidade. Podemos Acho, saber quem é? Não. E acho que estamos bem entregues. Acho que, sinceramente, vai fazer uma boa gestão lá. Gostaria muito que ele estivesse no sector privado. António Trindade, o que é que lhe parece este regresso da escola hoteleira e a necessidade de uma escola de referência? Regresso ao setor público. Eu julgo que este é um tema que dava para discutirmos com mais tempo nesta A política hoje, a política e o futebol roubaram o tempo. Eu deixo aqui só uma mensagem. Em primeiro lugar, um dos grandes dramas destas escolas profissionais e que muitas vezes pretendem criar demasiados doutores, querem criar elites que trabalham por cima e muitas vezes esquecem-se do que são as realidades básicas dos setores. E por isso, privada ou pública, e eu admito que, tornando-se pública, vai inclusivamente ultrapassar alguns dos constrangimentos que a gestão privada teve durante estes tempos, permitirá, em primeiro lugar, diagnosticar quais são as verdadeiras necessidades do setor e em que diferentes escalões há que haver formação. Porque se eu tenho problemas, eu tenho problemas de qualidade de turismo e ele percute, quem vem trabalhar não sabe línguas, ou quem vem não sabe servir à mesa, ou quem não sabe efetivamente fazer quartos. Isto não é, evidentemente, a resolução de um problema nos termos em que está a colocar a escola hoteleira. Mas o que não há dúvida nenhuma, este tipo de formação, este tipo de aprendizagem é fundamental até para dignificar, inclusivamente, as carreiras mais baixas. E, inclusivamente, o início de carreira. Muito obrigado. Muito boa noite. Bom fim de semana. Meus caros, um abraço. Obrigado.